registrar e pedir o apoio deste grupo que está intensamente debatendo as questões, para que nós possamos dar uma solução mais inteligente para esse problema, porque afinal de contas vamos criar um VLT para rodar apenas no centro da cidade, o que eu não critico, mas chama atenção para a necessidade de integrar os transportes onde o fluxo é maior, porque a cidade tem um fluxo brutal, né, de pessoas que vêm de manhã para o centro da cidade, que voltam à noite lá para a Zona Oeste, ou para a Zona Norte, ou para a Baixada. Então, essa centralidade da cidade, do centro da cidade, eu quero defender aqui com todas as letras, porque é muito importante. O que nós estamos vendo é que se cria uma nova centralidade na Barra, em condições absolutamente irracionais, coisa que eu também não tenho visto pronunciamentos mais detalhados e mais severos sobre isso, mas o fato é que a Barra da Tijuca está sendo ocupada de maneira extremamente esgarçada e não condensada, o que torna inviável o preço da passagem, né? A tarifa fica inviável, porque eu vou ter que fazer percursos imensos e vazios, sem o fluxo do entra e sai que é necessário para equilibrar os preços. Então, esse é um problema gravíssimo que está acontecendo na Zona Oeste do Rio de Janeiro e na Zona, e especialmente em direção à Barra, que, além do mais, não tem condições de criar tampouco a infraestrutura de saneamento e de moradias que é necessária para uma cidade justa, equilibrada e sustentável, como eu defendo. Então, você já vê que a minha plataforma é muito clara. Eu queria agradecer aqui muito a sua presença, honrosa, grande engenheiro que você é, e dizer o seguinte, nós precisamos de uma cidade sustentável. E isso agora não é nem mais bandeira do meu partido, que é o Partido Verde. Isso agora é bandeira de todo mundo. E é bandeira de todo mundo porque as cidades têm que se organizar de outra maneira. De uma maneira mais funcional, de uma maneira mais integrada, mais equilibrada, né, com suas várias funções interligadas. E eu digo aqui o seguinte, como separar o problema da moradia com o problema do transporte? Boa parte do problema da favelização, para não dizer 50% pelo menos, vem exatamente da precariedade dos transportes de massa, que tornam a vida das pessoas absolutamente inviável. Né? Há muita gente que tem que dormir na rua, literalmente, porque não tem tempo de chegar em casa e voltar para trabalhar no dia seguinte. Né? Então nós temos que pensar a mobilidade, esse é um outro princípio que eu gostaria de defender aqui, não como simplesmente um sistema circulatório autônomo, né? Mas como um sistema circulatório com o qual se interligam outras funções da cidade. Isto é, a alocação do espaço dos serviços em geral, para servir as pessoas. E o que seria, então, uma cidade sustentável desse ponto de vista da mobilidade urbana? É aquela que consegue mais rapidez na locomoção, é aquela que tem mais capilaridade, isto é, onde os transportes chegam mais perto do destino, né? É aquela onde a tarifa é suficientemente baixa para dar produtividade à economia, porque se um ser humano, que é a base de tudo na vida, inclusive da produção e da economia, se ele, para ir ao trabalho, ele tem que gastar uma fortuna em relação ao salário que ele ganha, nós estamos cometendo um duplo assassinato, um duplo crime, porque não é só que nós estamos condenando aquela pessoa porque ela está gastando muito tempo para se locomover, mas é porque nós estamos também condenando aquela pessoa a pagar tarifas muito altas, que não são proporcionais ao que ela ganha. E, logicamente, nós temos hoje o Vale Transporte, que veio um pouco atenuar esse problema, mas nem sempre, né? Porque muitas vezes as empresas estão contratando as pessoas perto do trabalho porque não querem gastar mais em transporte. Então, uma coisa que foi concebida muito justamente para resolver um problema social, acabou criando outro, que você discrimina as pessoas que moram longe. E aí eu quero dizer o seguinte, nós estamos na nossa cidade cometendo
erros gravíssimos quando concentramos o morar carioca todo na Zona Oeste. Porque a cidade tem espaço para acomodar pessoas muito mais perto, inclusive no próprio centro da cidade, e nós estaríamos prestando um serviço social imenso de trazer as pessoas mais perto, ao invés de estar criando cada vez mais ofertas de moradia longínquas, né, que vão agravar o problema do transporte, porque essas pessoas não trabalham. Uma minoria trabalha em empregos gerados na própria Zona Oeste ou nas proximidades. Eles vão ter que se locomover para o centro. Então, esse é um outro ponto. Então, eu já toquei na questão da capilaridade, eu já gostei na questão da tarifa, na questão do tempo e do conforto, logicamente, porque não vou nem mencionar as condições em que as pessoas são transportadas. E, finalmente, eu queria tocar num ponto que eu acho que é vital. Eu acho que a gente está vendo aqui como as pessoas se perdem numa rede de transportes que não só está equivocada e invertida, como ela é uma rede de transportes que está cada vez mais, me desculpe, monstruosa. Então, o Quasímodo é uma monstruosidade, porque nós não temos rede. Se nós olharmos o mapa da cidade, qualquer um pode constatar que não tem rede. E aí, nós inovamos no Rio de Janeiro. Nós somos a única cidade do mundo que não tem rede. O transporte é uma espécie de linguiça que vai emendando uma com a outra, não sei porquê, se é problema de licitação, para evitar novas licitações, para dar para as mesmas empresas sempre os mesmos serviços. Alguma explicação haverá que talvez os engenheiros competentes que estão aqui me ouvindo possam me ajudar a entender. Mas certamente não é justificável nem explicável que isso aconteça dessa forma, né? Uma pessoa vai sair da Barra e vem perambulando pela Zona Sul inteira para chegar no centro da cidade. Ou de Jacarepaguá, porque ela vai ter a tentação de pegar um ônibus de conexão, vir de Jacarepaguá para a Barra e fazer esse trânsito monstruoso. Um engenheiro de transporte que eu conheci recentemente me deu uma explicação sensacional. Ele disse, olha, toda vez que a linha é longa demais, você pode contar que vai dar problema, porque a linha, as pontas vão pressionar o meio, a parte intermediária da linha. Isto é, elas vão ser sobrecarregadas imediatamente e no meio do caminho ninguém vai poder se servir daquele longo trajeto. Então é irracional e absurdo. E também há uma outra irracionalidade, por exemplo, que eu queria frisar aqui. Eu acho que existem vazios na linha de transporte, inclusive de massa. A precária linha de transporte de massa que nós temos, ela, além do mais, ela é pecaminosa pela omissão. Como é que eu vou explicar a uma pessoa qualquer, né, que nós temos uma linha de metrô que vem até o Largo da Carioca e não temos uma conexão do Largo da Carioca, que deveríamos ter? Por que nós não chegamos até as Barcas? Qual é a explicação para isso? A não ser, desculpe dizer, mas é um descaso. É a completa e absoluta. Realmente essas linhas são montadas por negócios. Eu quero dizer aqui, é por negócio. Não sei quem fez, nem quero saber. Agora, garanto a vocês que não é possível entender uma coisa dessa. Que ela pare no Largo da Carioca, a pessoa seja obrigada a andar 6 quadras para chegar até as Barcas. Não faz sentido. Como também outras coisas, para mim, não faz sentido. Nós estamos fazendo uma linha de metrô que custa quase 2 bilhões de reais, se não me falha a memória, e para chegar até a Barra, mas que Barra é essa? Ah, é o Jardim Oceânico. Isto é, não é a Barra. O Jardim Oceânico é a entrada, a porta de entrada da Barra, com 10 mil pessoas. Porque a Barra inteira vai ficar fora desse processo. E não há nada que possa resolver interconectar esse povo, porque o infeliz que vai vai usar o BRT, ele vai ter que pegar o BRT lá no meio do caminho, isto é, no Alvorada, onde tem uma cidade da música que deveria ser um terminal de transporte, como todos sabemos, né? E ele vai ter que ir até lá, e de lá ele vai pegar um outro meio de transporte. Moral da história, eu vou concluir
dizendo o seguinte: vai pegar um carro, se ele puder, classe C, D, ou B ou A. Ele vai preferir vir de carro, porque senão ele vai ter que perambular de Herodes para Pilatos, como se diz, e ele vai ter um desconforto muito grande. Então eu digo que são coisas que não têm explicação. A linha 2 virou 4, não é isso? Então nós fazemos o milagre da multiplicação das linhas, porque a linha vai se estendendo ao infinito e, ao invés de criarmos linhas alternativas em rede que possam realmente permitir a circulação pelo espaço urbano. E, finalmente, eu queria dizer o seguinte, que eu sou verde e eu gosto de bicicleta. Eu acho que muito cedo na minha vida eu aprendi a andar de bicicleta. Foi um presente maravilhoso que eu ganhei num Natal, muito feliz, era uma bicicletazinha preta. E eu acho que a gente podia dar melhor uso às ciclovias, porque vocês vejam também que nós temos ciclovia para dar e vender em áreas de entretenimento, de lazer, não é? Como, por exemplo, toda a orla e a lagoa, etc. Mas eu acho que a bicicleta pode ser mais do que isso. Eu quero dizer a vocês que quando eu estive em Estocolmo, para aquela famosa reunião sobre mudanças climáticas, eu fiquei estarrecida quando eu vi uma cidade com 4 graus abaixo de zero e toda a população andando de bicicleta. Em pleno 4 graus abaixo de zero. Então, o meio de transporte, no caso, Copenhague, que é uma cidade acolhedora e menor, né, ela me faz pensar muito que nós teríamos que dar um atendimento especial para a bicicleta intra-bairro e interbairros próximos. Porque muitas vezes a gente vê, eu já vi até um candidato delirando e propondo que ciclovias para ligar o centro da cidade para a Zona Oeste. Eu não desejo isso para o meu pior inimigo, né? Vi de Realengo até aqui, a gente já demora uma barbaridade de carro em alta velocidade. Imagine se alguém vai conseguir vir de bicicleta da Ilha do Governador ou de algum lugar tão longínquo. Eu acho que a bicicleta ela é extremamente importante. Por exemplo, o prefeito até fez agora, o secretário de Meio Ambiente, estendeu as ciclovias na Zona Oeste, dentro da Zona Oeste, porque elas são realmente as bicicletas usadas para comunicação, para visitas, para atividades diversas dentro da Zona Oeste. Então, eu acho que nós devemos um pouco observar o comportamento das pessoas e estimular esses pequenos trajetos de bicicleta, que seriam realmente muito interessantes. Eu imagino, por exemplo, na Zona Sul, a facilidade de ir a um cinema, se houver um bicicletário confortável, ou alguma atividade assim, poderia perfeitamente comportar uma ida de bicicleta. Um casal que vai ao cinema, bicicleta. Muito simpático, muito agradável, e eu acho que isso poderia ser seguido por muitas pessoas. Enfim, o que eu queria aqui terminar é dizendo o seguinte, que a cidade, nossa cidade do Rio de Janeiro, ela é muito refém de políticas que não são originadas, nem concebidas, nem aplicadas na própria cidade, né? Nós dependemos do Estado do Rio de Janeiro, que é um Estado terrivelmente precário. Se vocês forem observar, a precariedade, ela chega ao limite da inviabilidade. Exemplo, a região serrana, com as chuvas famosas, etc., que um ano depois ninguém conseguiu construir nenhuma casa, nem restaurar uma ponte. Não tem engenheiro. Eu fui informada recentemente que não há engenheiros operando na máquina do Estado. Então, logicamente, como não tem engenheiros, não tem planejamento. E é por aí que eu gostaria de concluir as minhas palavras. Eu vi aqui que há uma proposta muito louvável de rever o plano diretor de transportes e de também pensar na questão dos mega-eventos. Esses mega-eventos também é uma confusão danada, porque o legado não é legado. Legado, por exemplo, na área de saneamento não tem legado nenhum, é um anti-legado, porque eles estão construindo, em vez de querer construir um esgoto que é conectado à coleta de esgoto, que vai permitir o tratamento de esgoto, eles querem fazer um filtro, que vai custar mais ou menos 460 milhões, porque vai ter que fazer a dragagem das lagoas e mais